A Queda, de Albert Camus, esse livro narrativo desse escritor existencialista, foi escrito no período pós-Segunda Guerra Mundial, né? 1956. É muito interessante e até meio fora do padrão comum, até porque é uma história contada é como se fosse uma pessoa conversando com a câmera. Você vai ver uma espécie de monólogo. Então, basicamente, é a história de um advogado contando seus pormenores de sua vida. Ele encontra alguém num bar em Amsterdã, começa a desabafar sobre a vida dele, que no caso é você que está lendo. Em nenhum momento ele vai falar seu nome, em nenhum momento aparece a fala de quem está ouvindo, do interlocutor. É só ele falando o tempo todo. E é engraçado que a narrativa lembra muito a história de Grande Sertão Veredas, também do Guimarães Rosas, que foi até escrita no mesmo ano, né? Então não sei se um leu o outro, né? Ou se foram lançados concomitantemente, mas enfim, é bem legal essa semelhança. Basicamente que ele vai contar a sua história, que ele se acha um homem muito bom, fazendo caridade, defendendo seus clientes. Ele era um cara muito correto, com a moral impecável. E o que seria, de fato, essa queda que ele tem, né? Que o título do livro é A Queda. Já fazendo uma alusão à queda do Jardim do Éden, do ser humano, né? Adão e Eva. Qual seria essa queda dele? Ele começa a reparar que ele está sendo muito bonzinho, mas por que ele é bom? Está na página 19. Minha profissão satisfazia. Felizmente, esta vocação das alturas, ela me livrava de qualquer amargura em relação ao próximo, a quem eu sempre servia, sem nunca lhe dever nada. Ela me colocava acima do juiz, que por minha vez eu julgava, acima do réu, que eu obrigava ao reconhecimento. Medite bem sobre isso, meu caro senhor. Eu vivia impunemente. Nenhum julgamento me dizia respeito. Não me encontrava no palco do tribunal, mas em algum lugar nas galerias, como esses deuses que de tempos em tempos se fazem descer por meio de maquinismo, né? Aqui uma breve alusão também ao deus ex machina, né? No teatro grego, quando você queria um milagre, eles colocavam um personagem preso às cordas e com maquinário ia descendo ele. Então essa analogia, uma analogia ao milagre, ou seja, ele vivia de uma forma impunemente. Ele era advogado, ele trabalhava na corte, na justiça, ele era a própria justiça encarnada. E ele se achava muito bom, muito bem nisso. E aí que está o problema, se achar do bem. Eu sou do bem, eu sou correto. Isso me lembra muito as militâncias de hoje em dia, né? Muita gente é militante. Estou salvando o mundo. Eu sou um ser humano correto. E justamente é aí que é a queda dele. É a queda do pedestal, do ego. Ele simplesmente passa por uma ponte, um certo dia, e ele escuta uma risada. Não sei de onde que vem, mas parece uma espécie de esquizofrenia, né? E aquela risada é meio judiciosa. Ele começa a ficar com o pé atrás. Tipo um deboche existencial. Ele começa a enxergar sua própria máscara de hipocrisia. Ele fazia o bem para se sentir bem. Tinha acima dos homens, como foi relatado nesse trecho. E ele começa a ver que não é bem assim. E é legal que, geralmente, o existencialismo, ele questiona a religião, né, vai de encontro ao cristianismo, mas ele usa o mesmo paralelo, a mesma temática sistemática. Essa metafísica existencial, ela é bem parecida com o cristianismo. Eu vou te mostrar. Primeiro, na questão da confissão. Ele está se confessando a você. Então isso me lembra já o confessionário da Igreja Católica. É necessário confessar a sua culpa. O sentimento de culpa da queda do Jardim do Éden. O sentimento de culpa sempre vai estar presente no ser humano. Das coisas que ele fez, que ele não fez. Lembrando aquela canção também dos Engenheiros do Havaí, até porque o Humberto Gessinger ele é um grande leitor de Sartre e de Albert Camus. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Até uma frase da música que ele fala quem duvida da vida tem culpa, e quem evita a dúvida também tem. A questão de saber o que vai fazer, ter certeza, dúvida, esses questionamentos existenciais do ser humano, né? Então é interessante isso. A questão da culpa. Por que a gente se sente culpado? Perante aquele pecado, o que fez, o que não fez. E ele começa a relatar a sua vida e ele vê que ele não é tão bonzinho assim. Ele cometeu algumas atrocidades no campo legislativo, né? No judiciário. Ele vê uma mulher que pulando da ponte, não faz nada.
Ele meio que furta uma água de um homem durante uma batalha. Enfim, não vou entrar em pormenores. A parte boa desse livro é que ele é muito simples de ler, não é complicado. Tirando a parte da narrativa, do estilo. Se você não compreender que é uma espécie de monólogo com o interlocutor, com você, como se fosse a primeira pessoa falando com a câmera, a partir dessa compreensão fica mais fácil. Não tem palavras difíceis, não é bastante linear, ele vai contando a história da vida dele. Ele tem hora que ele fala assim, eu vou te contar um negócio, mas espera um pouquinho, tá chovendo. Então ele começa a te dar detalhes do que está acontecendo enquanto ele fala. Como se ele estivesse falando com você e você está andando pelo bar, andando pelas ruas. E é isso que é interessante. Como se fosse um papo, uma confissão mesmo de um homem no bar com outro. E outra coisa interessante é o seguinte, para se livrar da culpa, ele tem que se confessar. Ele reconhece esse sentimento de culpa, assim como diz na Bíblia. Todos nós somos destituídos da graça. Precisamos alcançar a redenção através de Cristo. Então ele precisa de um intermediador. Nesse caso é a justiça. Ele é um advogado. E é engraçado, né? Como isso é uma resenha, vai ter spoiler. Se você não quiser, saia. No final ele revela para quem ele está conversando. Não me diga. Quer dizer que você também é advogado. Ou seja, você também é advogado igualzinho a ele. Isso me leva a crer o seguinte. Será numa espécie de esquizofrenia tudo isso? Ele está o tempo todo falando sozinho, com a sua própria consciência. Ele está de frente para um espelho, para uma câmera ilusória, conversando sobre os pecados da vida dele, se confessando sozinho. Esse interlocutor também é advogado igual a ele, em Paris. E no começo da história, ele é um advogado em Paris, vai parar em Amsterdã. Ele meio que tem uma queda de status. Seria Paris melhor do que Amsterdã, nesse sentido, na história. Então ele tem várias quedas. Queda geográfica, quedas de status. Essa questão de saber quem ele é, que ele não é tão bonzinho assim. A queda do pedestal, queda do ego, do orgulho. Tem uma parte também que ele tem uma breve discussão no trânsito com um rapaz na motocicleta. E ele mesmo estando certo, ele sai como errado. E aquilo deixa ele totalmente desconfortável. É quebrar as aparências. Então a queda do ser humano em todos os sentidos, sociológico, religioso, filosófico, totalmente existencial. Mas eu lembrando, essa sistemática que ele usa é bem parecido com o cristianismo. Então parece que Alberto Camus dá uma volta, dá voltas e chega a questionar em assuntos que já foram questionados na Bíblia. Parece que ele dá uma volta na vida dele, nessa visão de mundo dele, mas ele chega ao mesmo lugar. E não te responde exatamente o que seria esse existencialismo e qual seria a solução. Então fica aqui essa breve reflexão para você questionar se você está em queda, que tipo de queda você teve na sua vida e o que fazer com esse sentimento de culpa perante a vida e o mundo.